Olá, seguidores, olá, lucro lovers. Estamos aqui hoje para falar sobre Planejando atividades com base na tríade do tempo. É um título enorme, né? É um título grande, rapaz. Pode ter certeza que é muito conteúdo, então pega o papel, caneta, anota, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu like, porque pode ter certeza que tem muito conteúdo interessante. Essa live é para você deixar ali enquanto está fazendo comida, enquanto está dirigindo o carro, deixa rolando e vai agregando conhecimento, porque além de muito conteúdo baseado em livros, a gente também traz aqui alguns exemplos comentados, tanto nossos quanto a gente já viu falar, ou enfim, embasado em alguma coisa, que vai te ajudar a assimilar e aplicar isso na sua vida. Então pode ter certeza que é muito conteúdo, vem chumbo grosso por aí e fique à vontade, pega papel e caneta e vamos começar. Vamos lá. Quando eu falo em planejar atividades, significa gestão de atividades. Gestão de atividades remete gestão no tempo. Uma das coisas que é difícil hoje, né? A gente está vivendo aí uma superatividade, né? No sentido de cada vez mais tem mais coisas a serem feitas, é família, é saúde, é isso, é aquilo, até porque a gente hoje é influenciado sim pelas redes sociais, a gente vê lá a pessoa malhando, eu preciso malhar também. E, é claro, faz parte, saúde, só que a gente tem que fazer a gestão no tempo disso. E hoje eu vou trazer a metodologia ou o trabalho que foi feito pelo Christian Barbosa com o livro Tríade do Tempo. Talvez esse é um dos melhores livros que eu já li a respeito de gestão do tempo, até porque eu sou meio nerd, CDF. Crítico. E ele é também, então a gente acaba tendo aí uma relação de... Uma convergência uma de convergência de ideias, exato. São poucos livros de gestão no tempo que realmente são bons, tá? Não são todos que são bons. Por que eu digo isso? Se você for pegar e for ler, né, como eu já fiz algumas leituras de gestão no tempo, você vai descobrir que boa parte dos livros não sabem nem, ou o autor nem sabe gerir o próprio tempo. Então a gente vê que não tem resultado, não tem método, não tem metodologia, não tem nada. E aí ele dá algumas dicas superficiais e aí a pessoa se embanana mais do que resolve a situação do tempo. Então vamos lá. Qual é o que significa tríade do tempo? Tríade do tempo significa que na nossa vida nós temos três grandes áreas, três tipos de atividades que a gente tem no nosso dia a dia. Primeiro, aquelas coisas que são importantes. Segundo, aquilo que é urgente. E terceiro, aquilo que é circunstancial. A gente abre bastante isso na nossa aula que a gente falou sobre gestão no tempo, que a gente abriu muitas coisas aqui. Então, tem aquelas atividades que elas são importantes, que vão me trazer resultado, só que geralmente eu não dou foco. E aí o que acontece? Ao longo do tempo, aquilo que é importante e não é feito no tempo que deveria ter sido feita, vira urgente. E aquilo que vira urgente começa a me gerar uma coisa chamada estresse. Se eu fico estressado durante o meu dia, eu não sou tão produtivo quanto deveria ser. Qual é o ideal dentro da lógica de gestão no tempo? É que eu flua. Alguém já viu aí um rio? Ele flui. Ele é natural. Se ele não flui, o que acontece? O que acontece? O que acontece? Acumula água, extravasa e vai embora. Então, enfim, né? As barreiras dele não suportam. Exato. Enfim, né? Mas... Então a ideia aqui é que no seu dia a dia, no tempo que você tem disponível, você flua. Tudo aquilo que é forçado, que eu forço, ele tende a me cansar, eu vou perder a energia e eu não vou ter os resultados que eu preciso. Então vamos lá. E existe aquilo que é circunstancial, ou seja, ele não é nem importante, ele não é urgente, mas ele também não me traz resultado. Geralmente é aquela coisa que eu consigo delegar. Delegar, não delargar. Exatamente. Esse é um conceito que eu trago várias vezes. Quem já ouviu os outros vídeos sabe que a gente bate nessa tecla, porque delargar eu jogo na mão do outro, não acompanho, não faço mais nada, e aí depois eu
culpo o mundo pelos problemas que acontecem, quando na verdade a responsabilidade foi minha. Falamos sobre responsabilidade no vídeo anterior. A responsabilidade foi minha. De quem é a responsabilidade por aquilo ali? Fui eu. Eu tinha atividade, eu passei para o terceiro, mas eu não acompanhei, eu não geri, não averiguei se estava tudo sendo executado corretamente. E aí o que acontece? Aí eu quero culpar o mundo, os funcionários, a vida, tudo que tiver para culpar eu culpo, em vez de assumir a bronca. Perfeito. Então, qual é o cenário ideal, né? Eu tenho tempo, eu vou falar aqui qual é o cenário ideal. É eu dedicar 70% do meu tempo nas coisas importantes. As coisas importantes, elas vão afetar o meu resultado, ok? Geralmente afetam a médio e longo prazo. Eu dedicar 20% para as coisas urgentes, eu tenho que dedicar 20%, porque vai sempre ter, né? Infelizmente é o que acontece, é o natural. E eu dedico 10% ao circunstancial. Aí alguém pode dizer, José, mas aí eu vou dedicar uma percentual para o circunstancial? Sim. É o que nós chamamos de ócio criativo. Faz parte. É importante eu ter aquele momento de fazer aquela atividade que... Não exige muito da cabeça? Exato. Até porque se eu estou a todo momento pilhado 100% em coisas, em tarefas importantes, o que vai acontecer? Uma hora capenga. Dá um tilt, né? Por exemplo, na semana passada eu quase capenguei também. De tanto que faz aqui. E quando a gente vê, o nosso cérebro, ele tem uma capacidade muito grande de se defender também, né? Exato. E aí ele acaba desligando algumas coisas para tipo, opa, calma. Exato. Quando eu percebi que, é bem assim. que eu comecei a fazer as coisas e me esquecia, eu digo, opa, tem um problema aqui, temos que resolver isso, vou dar uma desligada, vou fazer algumas atividades, né? Tanto que aconteceu na quarta-feira, eu disse assim, ó, não vou para o escritório, vou fazer algumas atividades mais tranquilas. Mentira. Acabei nem fazendo coisa simples. Mas foi importante, é importante que a gente tenha esse autoconhecimento de entender quando o negócio está fluindo, quando está forçado demais. Se está forçando demais, eu tenho um problema muito sério, então eu tenho que trabalhar para fluir. E aí o que acontece? O Christian Barbosa, no livro Tríade do Tempo, ele traz uma metodologia. O que é uma metodologia? Metodologia é uma forma de organizar ideias e criar fluxos de ações de uma forma organizada, ordenada, bem, que vai dar um resultado no final. Se eu não tenho uma metodologia e eu faço as coisas assim, é muito provável que em algum momento eu vou deixar passar alguma coisa. Isso é natural. Então, toda vez que eu estiver planejando minhas atividades, o que eu vou fazer, eu tenho que ter uma metodologia. Eu digo que uma vez que você tem metodologia no seu tempo, aplicado no seu tempo, nas suas atividades, a sua vida vai ser outra, né? O presidente do país, aqui independente de quem for, ele tem as mesmas horas que você, 24 horas. A forma que ele vai utilizar essas 24 horas é o que vai fazer ele ter resultados ou não. Então a gente tem que trabalhar bem isso para que o negócio se desenvolva bem. Eu vou dar só uma dica aqui, inicial, antes de entrar nessa parte aqui. Existe hoje uma forma de você gerir o seu tempo de uma forma muito mais eficaz e eficiente. Se você tem grana, vamos falar agora de quem tem um pouquinho aí de condições. Atualmente nós temos aí o que nós chamamos de secretariado online. O que acontece? São secretários que trabalham para você de forma online. Eles não vão aparecer na sua porta, não vão fazer nada, eles vão apenas gerir o seu tempo, eles vão pegar essa parte principalmente circunstancial de você e eles vão diminuir ao máximo para você. Então, eu preciso comprar uma passagem de avião. Em vez de você entrar lá no portal, pesquisar mais barato. Vai lá, falo com esse secretário. A gente tem secretários no Brasil e tem secretários
também no mundo, existem empresas que são especialistas nisso, são muito bons. Então, para organizar finanças é importante, né? Mas só que é o seguinte, às vezes no seu dia a dia você não tem tempo. Então, ao invés de você mesmo sentar e fazer, você pega e contrata um secretário online e ele faz isso por você. Você vai ter um ganho de tempo enorme e essa é uma das dicas mais valiosas que você tem. E às vezes está no preço muito bom, que às vezes você pegando ali no seu bolso não vai afetar nada na sua vida e vai te dar um tremendo resultado. Né? Te potencializa a gerir mais resultado. Exato. O amigo falou ali do presidente e tudo mais, né? Eu trago um pouquinho para uma esfera um pouquinho menor, falar de vereador, né? Eu tive recentemente no gabinete do vereador, o vereador Crislan, um rapaz novo, 24 ou 25 anos, foi eleito aqui em São José. E aí eu conversando com ele, eu percebi que ele me falou, né? Augusto, aqui no escritório a gente se pega muito aqui olhando para problemas do passado. Então eu dividi a equipe, né, em coisas que eram importantes, deixaram de ser importantes, mas por falta de conhecimento também, porque não tem como ter um braço suficiente para enxergar todos os problemas, né? Mas o problema é que cai no gabinete ali, que está muito urgente, muito importante, ele delega para uma pessoa X da equipe. E tem outras pessoas que pensam no próximo passo, no futuro, olhando para frente, né? Então, no importante. Então, isso, por exemplo, agora ele promoveu uma eleição aqui em São José para o empreendedor de destaque, o líder comunitário de destaque, e assim vai, né? E aí, cara, isso é uma atitude bacana que prestigia o trabalho de muita gente, né? O esforço de muita gente. E é uma coisa que não necessariamente precisava ter sido feita, né? Mas de alguma forma eles pensaram, cara, como que eu vou exaltar aquelas pessoas que fazem diferença na sociedade, sendo que ele é um representante da sociedade, né? E ele deve sim clamar por esse tipo de coisa. Então, como é que eu vou pensar, né, em premiar essas pessoas se eu não tiver um tempo para pensar naquilo, uma coisa diferente, e não ficar só apagando incêndio, né? Sim. Então foi até inclusive essa expressão que ele usou. Então assim, não vou ficar apagando incêndio toda hora, eu vou dar uma equipe para pensar no futuro, no que a gente pode fazer de bom para deixar um legado, né? E não só necessariamente apagar incêndio, que já tem um monte aí para apagar, né? Exato. Então, assim, a gente tem uma metodologia, né? Uma metodologia que funciona e ela é bacana. Ela vem através de uma estrela, né? Eu fiz até uma estrelinha de desenho aqui, ó. Uma estrela. Não está muito lá simétrica, mas foi feita à mão livre, então dá para considerar que foi. Parabéns, meu amigo. A estrela tem 5 pontas e cada ponta ela tem algo a ser feito, né? Para que você de fato tenha uma gestão das suas atividades, um planejamento das suas atividades de forma aí coerente, ordenada e que te dê resultados. Primeiro ponto, né, que é destacado, é você focar na identidade. Antes de você planejar atividade, fazer organização, fazer qualquer coisa, você tem a identidade. E o que é identidade? Quem você é? Quais são os papéis que você exerce? Todos nós exercemos vários papéis na nossa vida. Por exemplo, eu tenho o papel de empresário, tenho o papel de contador, tenho o papel de planejador, tenho o papel de filho, tenho o papel... E assim vai. Se eu for aqui falar todos os papéis, aí a gente vai ficar aqui o dia inteiro. Mas todos nós temos esses vários papéis. E o que a metodologia traz? Primeiro, identifique todos os papéis que você exerce. E aí você tem que identificar aqueles que faz sentido continuar na sua vida e aqueles que não faz sentido continuar. Por quê? Tem alguns papéis que às vezes a gente exerce, assume para a nossa vida, que ele não vai trazer resultado algum para a pessoa. Então, para que eu vou ficar me agarrando àquele papel, àquela função que eu tenho ali Deixa eu fazer um adendo aqui, um pouquinho da minha experiência particular, tá? Eu tive uma pastelaria, era uma franquia e tudo mais, então a franquia já vem com uma série de cargos, né, pré-definidos. Teoricamente, o dono da franquia não se mete a fazer nada. Sim. Mas, como o momento era pandemia e tudo mais, eu acabei me colocando na situação de também entrar no operacional. Porém, o movimento foi começando a crescer e foi começando a ganhar corpo e tudo mais.
e não fazia mais sentido eu estar num determinado ponto da operação, né, num determinado cargo de operação, colocando a mão na massa, quando o foco era para estar no atendimento ao cliente, que era aquilo que fazia o cliente retornar, né? Então, eu percebi isso e toquei ficha, né? Fui para atendimento. Às vezes ele pegava lá a chapinha e virava carne. Normal, né? O negócio tava pegando fogo, a janela era grande, dava para ver o cliente de fora, eu entrava lá e chapa e não sei o que, depois ia no caixa atender, mas beleza. Mas era a circunstância, né? A circunstância levou aquele momento eu ter que fazer 2 ou 3 atividades, enfim, o movimento, aquele pico de movimento, mas, né? E só que se eu fosse apaixonado por determinada função, né? Às vezes eu gosto muito de fazer determinada coisa, eu gosto muito, sei lá, na pastelaria, de fechar o pastel, eu gosto muito. Cara, se eu ficar focado naquilo, eu não penso como a pastelaria vai trazer mais clientes, como ela vai aumentar o ticket médio, como ela vai... Uma série de coisas que eu preciso pensar quanto empresário, porque eu me coloquei naquela situação como o dono da empresa. Então, como o cara que tem que fazer aquilo prosperar. E não necessariamente o cara que tem que estar ali fechando a massinha, botando recheio, fazendo não sei o quê. Não estou menosprezando a atividade, muito pelo contrário. É muito importante, é crucial para que o cliente esteja satisfeito e volte. Porém, ela é totalmente delegável. Eu consigo criar um processo, até inclusive todos os sabores tinha lá quantas conchas disso, quantas colheres daquilo, quanto não sei o quê. Então o pastel era padrão. Então não tem por que eu ficar fazendo uma coisa que é padrão, que é só replicar, porque já tem processo, se eu posso delegar para outra pessoa, né? Então é mais ou menos nesse sentido. Qual era o papel que eu tinha que exercer naquele momento para que a empresa prosperasse? Era esse. Então beleza. Não, se eu tiver... E assim vai, acho que já deu para entender, né? Como é que foi a situação. Então, qual é a primeira atividade que você faz em relação à identidade? Você tem que identificar todos os papéis que você exerce na sua vida hoje, anota eles e vê qual o objetivo de cada papel. Se eu tiver dificuldade de colocar o objetivo em algum dos papéis que eu exerço, talvez eu tenha um problema. Então, significa que aquilo não é tão importante estar ali. Né? Então eu posso apagar, tome cuidado, né? Tem coisas aí que às vezes eu não sei, por exemplo, se eu sou um pai, eu não sei qual o objetivo colocar, não vai apagar lá, né? Sim. Saiba como conduzir isso. Só que é o seguinte, cada papel ele tem um objetivo e você precisa definir esse objetivo, essa missão. Feito isso, você começa a ter clareza sobre como é que você gera o seu dia a dia. Porque às vezes no seu dia a dia você age mais como o quê? Você age mais como empresário ou como um funcionário da tua própria empresa? Como é que você tem agido? Qual é a tua identidade dentro do seu dia a dia? Isso daí ajuda demais você a ter clareza sobre as suas ações, as suas palavras, começar a colocar a cabeça no lugar certo. Às vezes você está exercendo uma função que não é a sua, que não é a correta, que não vai te trazer resultado. Então a primeira coisa que você tem que definir é a tua identidade. E às vezes tem papéis que você não tem hoje na sua vida que são importantes ter. Vou dar um exemplo, nossos clientes, muitos dos nossos clientes são ainda funcionários do seu próprio negócio. Nem vou dizer funcionário, vou dizer escravo. O papel deveria ser empresário, mas acaba virando escravo do próprio negócio. Exato. Abre a empresa, limpa a chapa, limpa o forno, limpa não sei o que. O funcionário chega depois, dá uma varridinha na loja, ele lá, passa um paninho no balcão. Enquanto isso, ele já está 1 hora, 1h30 lá dentro da cozinha fazendo tudo que deveria fazer. Exato. Então, assim, gente, quais as funções que tem exercido, os papéis que você tem na sua vida e coloca foco naquilo que realmente é importante. Cuidado com essa coisa de urgente e circunstancial. Aquilo que você pode delegar, delegue com vontade, porque senão você vai ter um problema aí no futuro. Uma vez que eu tenho a minha identidade definida, eu começo a trabalhar com metas. Eu defino metas para a minha vida. Ou seja, eu tenho que parar e eu tenho que olhar lá para frente. O que eu quero ter para a minha vida? Né? Onde eu quero chegar? Qual o objetivo eu quero atingir? Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Exatamente. É o que o gato da Alice falava, até um clichê que a gente vê hoje, qualquer palestra fala sobre isso, mas nada mais tão verdadeiro quanto isso. Se você não sabe para onde está indo, meu amigo, está tudo certo. Cada um tem a vida que merece, o caminho que você chegar
é o certo para você. Então, assim, a primeira coisa, você precisa definir as suas metas. Aqui dentro do escritório... Deixa eu só fazer um adendo aqui na minha humilde visão. Eu sei que eu tenho há muito que aprender ainda em conhecimento com meu amigo aqui, mas meta faz parte de um propósito. Creio eu, né, que eu esteja correto nessa visão. Propósito é algo muito maior e a meta é o que você vai fazendo ao longo do período para atingir o seu propósito. Então, metas são importantes, sim. Nós temos algumas ali, né? Não é meta, né? Mas a meta é colocar aquilo que está no papel em prática. Só que o propósito daquilo ali o propósito não está ali, não tá dito. O propósito é fazer com que a nossa empresa seja a melhor do estado, a melhor do Brasil naquilo que faz, que é contabilidade, né? Então, só que ali não está dizendo, em algum papelzinho, em algum processo ser o melhor, não. A gente tem que cumprir determinadas metas que a gente definiu como a melhor para poder sim se tornar o melhor escritório. Então, aquilo ali são metas, né? O nosso propósito é muito maior, né? As metas fazem parte do propósito. Estou errado? Exato, é isso aí. Então, o que acontece? Isso daqui não acontece só no final de ano. Tem gente que só faz isso no final do ano. Eu acho uma burrice. Eu vou falar por que é uma burrice. Que grosso, amigo. É uma burrice. Por que eu digo uma burrice? Toda vez que você deixa para o final do ano para criar suas próprias metas, você está querendo se sabotar. Sim. Literalmente. Sim. Porque geralmente você está no momento de festas. E quando a gente está no momento de festa, a gente quer relaxar. Se a gente quer relaxar, significa que tudo aquilo que a gente fez, a gente vai deixar para depois. Amanhã. Aí se eu deixo para depois, o que vai acontecer? Aquilo que era para ser feito depois, quando chegar no dia para ser feito, eu vou deixar para outro dia. Claro. Porque é natural. Então, por que eu crio metas independente do momento que eu estou e começo a executar imediatamente? Para que eu não fique nesse conceito, nessa mentalidade, nesse drive mental de que eu preciso pegar no final do ano. Quando eu escuto alguém dizer assim, José, eu fui lá no final do ano e botei todas as minhas metas no papel, mas eu não atingi nenhuma, me dá um nervoso. Tem uma live, uma trendzinha passando aí, o pessoal até inclusive virou engraçado aquilo que a gente falava em outro conteúdo, né? No Instagram a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Então ali dizia, fazer tantos dias de exercício. Aí ele vai lá e risca o último 0. Aí dá um ok. Fazer não sei o que. Aí ele vai lá e coloca outra coisa. Trabalhar 5 horas por dia. Aí ele bota lá, trabalhar, aí bota 1 na frente, 15 horas por dia. E dá um ok. E não sei o que. Tudo coisa que ele não conseguiu cumprir, porque ele colocou uma meta, mas não traçou o caminho para chegar nessa meta, né? Não traçou como fazer para chegar nessa meta. Exato. Mas aí... E aí ele distorce tudo que era aquilo que era a meta, né? Porque não conseguiu cumprir nada, mas para dar um grau de satisfação para o cérebro dele. Consegui cumprir. Né? Lógico que é em tom de brincadeira, é uma trend e tudo mais. Só que se analisado da maneira correta, é exatamente isso que a gente está falando. Exato. Chega no final do ano, clima de festa, 13º no bolso, reunião com os amigos, casa de praia, todo mundo rindo, blá, blá, blá. Vou pular 7 ondinhas e vou prometer tantas coisas para o ano que vem, ou para esse ano que está virando. Vai. Cuidado. Cuidado. Esse é o drive certo para o insucesso. Gente, é um caminho ruim você fazer isso. Por quê? Porque você já está fazendo algo repetido, porque geralmente acontece isso todo ano, de você ir para a praia, pular as 50 ondas que tiver, e você não fazer nada na sua vida, não vai acontecer nada, é só isso. Então assim, durante o ano, eu fico nessas metas aqui, eu escrevo as minhas metas, né? Tenho meta profissional, pessoal, tenho aqui, o Guto já viu algumas vezes eu reformulo sim, né? Tem coisas que durante o tempo não vai fazer mais sentido ter, então a gente acaba melhorando aquilo ali, reorganizando de uma forma diferente, mas as metas estão ali. Quando a gente encara de forma séria isso, as coisas acontecem. E acontecem naturalmente. Você anota ali de forma positiva, de forma correta, de forma que eu consiga identificar na minha mente
aquela ação sendo feita e eu coloco uma data, meu amigo, acontece. As coisas acontecem. Colocou o tema como meta. Não, tu não, né? O livro traz o tema como meta, né? Um dos 5 pontos é de apoio. Meta, tu colocou entre parênteses foco. E foco precisa de disciplina. Exato. Não é fazer o que você quer fazer, é fazer o que tem que ser feito, né? Então, acredito eu que identidade, né? São os papéis. Exato. Depois a meta. Então, se tu sabe o que tu eres, naquele momento, ou exercendo aquela atividade para aquele fim, para aquele ponto específico. Quais as metas? É o teu papel ali. Quais são as metas que condizem aquilo, Exato. Né? Só que não é fazer o que tu quer fazer, não é brincar com os brinquedos preferidos. Até inclusive gostei dessa analogia que foi feita lá no outro episódio. Não é brincar só com seus brinquedos preferidos, brinca com todos os brinquedos da mesa, né? Então faz o que tem que ser feito, né? Exato. Então acho que esse é o ponto principal dessa... Fechou. Uma vez que eu tenho a minha identidade, quem eu sou, definido, eu crio as metas em relação a isso que eu sou. Eu começo a entrar na parte do planejamento. Essa é uma parte que na maioria das vezes as pessoas não fazem por acharem chato, né? Não é do perfil de todo mundo fazer. Por exemplo, aquilo lá, fazer planejamento e de fato debruçar em cima disso. O sorriso. Eu não faria. Eu não faria, sem dúvida. Isso aí só existe por causa do José. O que é o planejamento? Eu tenho uma meta. A meta geralmente não é uma atividade, é um projeto, e ela tem algumas séries de atividades que precisam ser feitas. Por exemplo, para mim alcançar determinada situação, eu preciso ler o livro X. Para fazer, por exemplo, para emagrecer, tenho que tomar 4 litros de água todo dia. Além de uma série de outras coisas. Mas enfim, exercício, alimentação. Eu coloco de forma ordenada aquilo que eu preciso fazer para atingir aquela meta. E eu tenho que ter claro para mim o que eu tenho que fazer. Sabe por quê? Toda vez que eu coloco uma meta e eu não sei quais os passos eu devo tomar para atingir aquela meta, o que acontece? Eu desisto da meta. É aquela historinha lá de não vamos botar uma meta. Quando a gente atingir a meta, a gente dobra ela. Momento. Ele tem sido muito frequente, até porque não sei se o Covid me afetou, o que é que eu tô com problema de memória. Eu começo um assunto, vagueio, depois eu largo. Mas aí é o momento Dilma Rousseff, né? Então não tem meta, mas se a gente atingir a meta, a gente dobra a meta. Beleza. Exato. Então assim, eu tenho metas, eu sei quem eu sou, eu começo a me debruçar no planejamento, e planejamento, como eu falei, não é do perfil de todos fazerem, só que ele tem uma importância, ele tem um porquê de ser feito. No começo desse tópico, um amigo explicou aí do planejamento, indicou lá o nosso planejamento, que até inclusive continua, né, ao longo da parede. Então, se for ver ali, é realmente uma operação Lava Jato, tem bastante coisa. Eu falei que eu não faço isso. Não fala isso, que não, daqui a pouco alguém vai estar aqui investigando. Vamos pegar os doleiros aí. Eu falei que eu não faço. Na verdade, eu não sei produzir um planejamento. Se eu sou bem, eu posso me desenvolver para tal. Mas eu tenho meu amigo José. Se você é uma pessoa que tem um perfil comportamental um pouco parecido com o meu, não tem aptidão para fazer determinadas coisas, nesse sentido de planejar e tudo mais, sentar, desenhar e tudo mais, enxergar um processo de início ao fim, então você deve ou procurar se especializar ou procurar uma pessoa que tenha aptidão para fazer isso, tá? Não estamos falando aqui de eu estou te usando, não, na verdade a gente é mútuo, né? Exato. Tanto numa facilidade que eu tenho para determinadas coisas, numa facilidade que você tem para determinadas coisas. Isso a gente une essas duas habilidades e transforma em uma potência muito maior do que 1 mais 1 igual a 2. Não, 1 mais 1 aqui se transforma igual a 5, 6, 7, 8. Em 1 milhão. Exatamente. Exato. Então, muito mais. Então, é unir forças para conseguir um resultado melhor. Eu sozinho sei fazer vendas, o José sozinho sabe trabalhar no operacional, planejamento, enfim, o bicho tem um leque gigante. Só que um sem a força do outro não vai longe. Não. Então, o planejamento tem a ver também com que ferramentas você vai usar, né? Usar a ferramenta do José na parte de pensamento, na parte de colocar as coisas da cabeça no papel e trazer tudo para uma estrutura montada, e eu na parte de execução. Então, se entender isso, como eu falei lá no início, eu não sei fazer e não faço, beleza? Mas o José faz e a gente aplica em conjunto, entendeu? Então, esse é o ponto que eu acho que é o gatilho se você não sabe fazer.
tá no mato sem cachorro, não consegue planejar, não sei fazer um processo, não sei coordenar uma equipe. Cara, acha alguém que sabe fazer isso. Agora, só saindo um pouquinho da empresa, e alguém pode dizer, poxa, mas aí ele não tem pro pessoal. Ele também tem amigos que ajudam no pessoal. Quantas vezes a gente formou ali um planejamento junto com outras coisas além, né? Por exemplo, faculdade, a gente colocou uma nota lá para a faculdade e ele atingiu todas elas, eu fiquei surpreso. Ó, o cara é top, é outro nível. Então, assim, gente, planejamento é fundamental, eu tenho que ter essa parte para que eu tenha clareza do caminho. Se eu não tenho clareza do caminho, eu tenho uma meta, mas eu não sei que caminho que eu vou seguir, o que vai acontecer. Naturalmente eu vou desistir daquela meta e eu não vou cumprir com o papel que eu tenho como importante dentro da minha identidade. Fechou? Então, identidade, meta, planejamento. Outra parte importante, organização. Se eu pegar e fazer um estudo, né? Já tem os estudos científicos, as pessoas gastam aí na vida um tempão procurando informações, um tempão não sabendo onde estão as coisas, justamente pela desorganização. Existe uma metodologia chamada GTD, anota aí, ó, GTD. É uma metodologia de um David Allen, alguma coisa do tipo. Não vou saber dizer porque é em inglês, mas o cara ele traz uma metodologia de organização. Então o que acontece? Hoje nós lidamos muito com papéis, né? Papéis ou no mundo digital, informação, e a gente tem que saber como administrar isso. E qual é a questão? Eu tenho que ter método de organização para mim não me perder na quantidade de informações. Eu vou falar para vocês que eu tenho às vezes uma certa dificuldade, porque dá aquele boom, né, de atividade, e às vezes se perde, mas é importante sempre ter uma metodologia de organização. Você tem que trabalhar para ser organizado. O organizado ele vai ser eficiente. A pessoa que ela é eficiente, ela faz o que tem que ser feito dentro do tempo certo, ela não se perde em questões de data, ela não se perde em questões de ferramenta. Tem gente que quando não se organiza, na maioria das vezes ela perde questões que são importantes no seu dia a dia. Então assim, uma mesa como a minha está ali hoje, está terrível, está desorganizada. Depois, saindo daqui, eu já vou organizar. A organização, ela inclusive ajuda o nosso cérebro a agir de forma coerente, correta. Você pode ter certeza. Eu vou dar uma dica incrível aqui. Se você tiver um quadrinho que está em desordem ou assim meio torto, você sabia que o cérebro, ele de forma inconsciente começa a te atrapalhar? Não sabia, sim. Exato. Tem estudos que demonstram que se o ambiente está desorganizado, você pensa mal, você começa a não pensar com clareza suficiente, inclusive com o quadrinho. Ah, José, mas isso é perfeccionismo. Na verdade, não é o perfeccionismo, é o nosso cérebro. É o cérebro agindo de forma cerebral. Mas o amigo falou de eficiência, né? Você ser eficiente. Eficiente é fazer mais com menos recurso, né? Exato. Menos recurso de tempo, menos recurso de ferramenta, menos recurso de mão de obra, enfim, menos recurso. Então, fazer mais com menos. Isso. Então, ser eficiente vem de encontro, né? A organização vem de encontro com trazer eficiência, e a eficiência é produzir mais com menos recurso. Exato. Então, lógico, em todo momento, um empreendedor procura isso, né? Eu quero aumentar minha receita sem necessariamente aumentar minhas despesas. Exato. Mantendo os meus recursos ou até diminuindo meus recursos, Exato. onde vai sobrar mais dinheiro para mim. Exato. Então, ser eficiente, a organização vem de encontro com isso. Se juntar os 4 pilares falados até então, né, que seria identidade, meta, planejamento e organização, você consegue chegar aí já numa... um acelerador. Exatamente. No seu tempo, potencializador. Então, assim, só deixa eu falar aqui uma metodologia para você aplicar de organização. Tem alguns estudos que demonstram que a gente pode fazer da seguinte maneira. A gente compra não tem aquelas caixinhas aquelas ali de papel. Uhum. Né? Uma caixinha de papel, você coloca aqui na sua frente e coloca ali entrada.
Então, tudo o que for papel que você tiver de pendência que não foi resolvido, que você vai ver ainda, você joga ali. Em determinado momento, aí começa você fazer uma gestão do seu tempo, que é a parte do importante, você vai começar a mexer naquilo ali na tua caixa de entrada. Você resolve ou você descarta. Você tem que saber. Então, peguei o papel. Se eu tenho um papel que ele ficou ali por mais de 2 semanas, eu não utilizei, eu descarto. Porque não faz sentido eu continuar com aquilo ali. Se não fiz até agora, não preciso mais fazer, não apertou. E se tem uma atividade que chegou na minha mão, que ela consegue ser resolvida em até 3 minutos, eu faço no mesmo momento. Então, isso é metodologia. Por exemplo, se você pegar esse livro que eu mostrei, ele vai dar várias ferramentas. Como é que você organiza as suas pastas de trabalho? Por exemplo, criar um monte de pasta, aquelas pastinhas, uma dentro da outra, isso já não é organização. Porque daí tu começa a criar uma estrutura tão grande e tão ruim que daí tu não consegue gerir bem o espaço, a confusão, que daí tu começa, para poder se organizar, você tem que ter um trabalho enorme. Então, tem dicas para nomear arquivo, tem dicas de como organizar a questão dos papéis, de organizar o seu dia a dia, no sentido de te dar eficiência. Então, para que você se torne eficiente, você tem que ser organizado. Então, identidade, meta, planejamento, organização e o último, e talvez o mais difícil, execução. Quando eu parto para execução, significa que a estrutura está pronta. O foguete está pronto para ser lançado. Eu tenho que apertar no botão e explodir o negócio, para que o negócio vá para o alto. O que acontece? Por que eu digo que ele é o mais difícil? Porque ele demanda uma coisa chamada energia. E é igual a T. Não faz isso, cara. Não faz isso, velho. Não, piada interna, pessoal. Piada interna. Hoje eu tô Dilma Rousseff. Mas assim, é uma questão de energia. E como o ser humano... Pronto, agora ele não aguentou. Foi demais. Ah, genial. Então, o que acontece? A execução, ela é uma questão de energia. Então, a energia, eu tenho que saber trabalhar ela durante o meu dia. A minha energia, ela é finita. De qualquer pessoa, ela é finita. Ela tem um momento de iniciar e tem um momento de acabar. Não tem energia, a pessoa que vai ficar ali eletrizada a 1000 por hora, 24 horas. Não tem, não existe essa pessoa, até se existe, me apresente que essa é um super-homem, uma super-mulher. Então, existem os picos de energia e eu tenho que saber trabalhar com isso, eu tenho que identificar primeiro qual é o momento que a minha energia está lá em cima e qual é o momento que a minha energia não está tão boa. Então eu tenho que jogar tudo que é importante nesse momento onde a minha energia está lá em cima, eu estou a 1000 por hora, porque daí eu vou trazer muito mais resultados. E a questão da execução é clareza. Quanto mais clareza eu tiver sobre o que precisa ser feito, mais eu vou executar. Dificilmente uma pessoa ela deixa de executar uma coisa sem que haja essa questão da clareza. Clareza é tudo. Se você estudar a fundo todos os livros de autodesenvolvimento, você vai cair no mesmo conceito. Clareza. Eles não vão deixar explícito, mas a questão é clareza. Qual é a questão da clareza? É saber onde eu estou indo e os passos que eu vou tomar. Se eu souber o que eu vou ter que fazer para chegar lá, a coisa se torna muito mais fácil. Eu não preciso... Porque assim, toda vez que eu não sei o que eu preciso fazer, o que vai acontecer? Eu vou sentar na mesa, eu vou olhar para o computador e o que vai acontecer? Não vai sair nada. Porque eu não sei para onde. Por onde? O que eu faço agora? O que eu faço primeiro, depois? Não tiver uma linha de raciocínio, realmente fica difícil. Mas eu gosto de fazer uma análise com relação à organização, é isso, né? Não, é execução. Execução nada mais é do que tu começar a subir as escadas, né? Tu já identificou que precisa subir as escadas, já colocou teu papel que vai ser o cara que vai subir a escada, tu já colocou meta, né? Vou subir X degraus por dia, porque senão eu fico muito cansado.
Tu colocou um planejamento, tá, eu vou subir por esse cantinho aqui, porque do outro lado ali tem limo, tem alguma coisa que eu posso cair, ou não está bem feita aquela escada, né? Tem organização, então eu vou me organizar, eu vou levar um cantil de água, para não precisar voltar abaixo da escada, né? Descer os degraus todos para pegar comida, água e tudo mais, para continuar a minha subida, então eu vou me organizar para isso. E aí tu começa a executar. Então, tu planejou tudo para subir uma escadaria grande. Né? Se não dá para cumprir tudo isso no mesmo dia, então tu vai até determinado ponto, só que tem que ter suprimento para não precisar voltar, né? E não precisar abortar a missão na metade. Então tu vai dali, aí dali tu para, tu sabe que vai ter que parar em determinado degrau para não forçar muito, para não ter uma lesão, para não ter uma coisa séria, e assim vai. Então, se tu trouxer para essa análise, né, subindo uma trilha, subindo o Everest, subindo alguma coisa, tu sabe que tem que parar em determinada estação e ir cumprindo com determinados papéis, né? Então é mais ou menos nesse sentido. Só que ninguém sobe o Everest sem a ação, sem executar, né? Então tu planeja sim, tu se prepara, respiração, é frio, é uma série de coisas que tu tem que antever, né? E muita gente que já tentou muitas vezes e teve resultados falidos ali, que não conseguiu cumprir com a sua missão, né? Trouxe experiência, as pessoas conseguiram e o primeiro conseguiu chegar, depois o outro, e aí começou a ter uma diretriz de como chegar no Everest de maneira com sucesso, né? E aí hoje é sabido toda a estrutura, só que a pessoa só consegue chegar se ela de fato se preparar, passar por toda a estrutura e daí sim dar o primeiro passo, que é começar lá embaixo até chegar lá em cima, e isso não acontece no mesmo dia, né? Exato. Acontece com uma grande preparação para isso. Talvez alguém que olhe para toda essa estrutura para ser seguida se assuste, né? Meu Deus, eu vou ter um trabalho enorme, vai ser ruim, vai ser claro, difícil. Se pensar que uma coisa de 3 meses se conclui em um dia, vai aparecer realmente um monstro de 7 cabeças. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que respirar fundo e ir aplicando, passo a passo. Identidade, meta, planejamento, organização e execução. Todo dia, se eu trabalhar dessa forma, o que vai acontecer? Uma hora se torna fácil. Tudo aquilo que eu pratico todos os dias, ela de certa forma vai interiorizando, e aquilo que eu precisava fazer de forma consciente, ou seja, eu me forçava a fazer, começa a virar inconsciente, e aquilo que vira inconsciente se torna um fluxo. Amigo, a repetição traz a perfeição. Exato. Mesmo que eu esteja apertando um parafuso e esse parafuso esteja entrando errado, eu vou fazer ele ficar firme ali perfeitamente da maneira errada. Exato. Ele vai ficar torto, mas ele vai estar perfeitamente apertado, porque o meu objetivo era apertar o parafuso. Exato. Mesmo que ele tenha entrado torto e eu continuando fazendo, eu vou repetir o movimento, ele vai acabar entrando torto e eu vou cumprir meu objetivo, que era apertar o parafuso. Se está certo ou se está errado, né? Isso. Então, independente, a repetição traz a perfeição. Demos aqui não só o resumo, né? Nós damos várias ideias práticas de como fazer isso no seu dia a dia. Coloque isso em prática. Anote, se você não anotou, volta lá no início do vídeo, anota, coloca em prática. Como é que você vai fazer a questão da identidade, como é que tu vai definir os papéis, como é que tu vai definir as suas metas, como você vai definir o seu planejamento, a sua organização e a sua execução. Dica é leia o livro, o livro Tríade do Tempo, e leia também o livro GTD. Na verdade, nem precisa tanto o GTD, porque esse livro, ele automaticamente vai estar quase que todo incluído nesse livro da Tríade do Tempo. É um livro bacana, importante, tem resultados muito bacanas na sua vida. Você que quer exponenciar o seu tempo de forma a ter resultados, a ter aí as suas metas atingidas, pare de pensar na porcaria do final do ano, de pular 7, 8, 9, 10, 30 ondinhas e nunca fazer nada pela sua vida, que a onda não vai fazer nada por ti. A única coisa que pode fazer por ti é você mesmo. Então assim, pare de colocar Dilma na sua cabeça e comece a botar aí você mesmo. Eu tô revoltado, né? Tô contador revoltado hoje. Comece a colocar em prática aí, porque com certeza, seguindo esses passos aí que o José passou, né? Identidade, meta, planejamento, organização e execução, você vai obter melhores resultados. Pessoal, muito obrigado por nos acompanhar até agora. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e curtir
né, dá o like ali nessa postagem, porque provavelmente o YouTube vai entregar para mais pessoas e a gente tem certeza que esse conteúdo vai sim ajudar muitas pessoas a prosperar na vida. É por isso que a gente para aqui 6 horas da manhã, grava esse conteúdo para que vocês tenham acesso a ele, não precisem necessariamente aí naquelas vias de leitura e tudo mais, aqui já está resumido, está comentado. Então, com esse objetivo que a gente tem, a gente entrega para vocês mais esse conteúdo. Valeu, muito obrigado, até a próxima. Tchau.